Olá, como você está? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar sobre os sistemas lineares, resolução de sistema pelo método da regra de Cramer. Bem, um ponto que devemos relembrar é o seguinte: quando se trabalha com sistemas, nós temos algumas partes. Por exemplo, os valores que não têm variáveis, que geralmente ficam no outro lado da igualdade, é chamado de termos independentes. Os valores que estão com as variáveis, esse aqui e esse, no caso o 2 e o 1, que não está aparecendo, e o 3 e o 1, que não está aparecendo, são chamados de coeficientes das variáveis. Ok? Então, nós temos os termos independentes, nesse caso seria o 11 e o 14, e os coeficientes da variável x é o 2 e o 1, e da variável y é o 3 e o 1. Muito bem. Então, como é que resolve pela regra de Cramer? Então, a regra de Cramer é uma maneira de resolver sistemas que utiliza os determinantes, para você entender como é que eu calculo determinante de matrizes, principalmente determinante de matriz de ordem 2 e 3. Tem um vídeo aí no canal, para nós como é que se resolve, ok? Então, para nós resolver por uma regra de Cramer, primeiramente no sistema, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas ou variáveis, para poder resolver por meio da regra de Cramer. Então, primeiramente você tem que fazer o seguinte: você tem que achar o determinante, três tipos de determinantes. O determinante principal, vamos chamar de delta, que você vai fazer o determinante apenas dos coeficientes do sistema. Aí depois você vai achar o determinante referente os coeficientes de x, chamado ΔX, que é o determinante apenas dos coeficientes do sistema, mas com a coluna dos coeficientes de x substituídos pelos termos dependentes. E o ΔY é o determinante dos coeficientes do sistema, mas com a coluna dos coeficientes de y substituído pelos termos dependentes. Assim, depois que a gente acha o valor desse número, do resultado desse ΔX e o ΔY, a gente vai usar essas fórmulas para achar o resultado ou a solução do sistema, ok? Então, para achar o valor do x, que é a solução do x, você vai dividir o ΔX pelo delta. Para achar o valor do y, o ΔY pelo delta. E para achar o valor do z, o ΔZ pelo delta. Vamos ver alguns exemplos que nós vamos entender melhor essa parte. Então, pede para achar a solução desse sistema aqui, ok? Então, primeiramente, você vai achar o valor do delta. Lembra que o delta é o determinante apenas dos coeficientes. Quem são os coeficientes? É os que tem o x e o y, É o 3 e o 5, e o 1 e o menos 2. Está aqui embaixo. Lembrando quando você vai fazer o determinante na matriz 2 por 2, é a multiplicação da diagonal principal, que é o 3 vezes menos 2, menos a multiplicação da secundária, que é 1 vezes 5, ok? Então, 3 vezes menos 2 é menos 6 menos 5, Menos 6 com menos 5, menos 11. Agora, o ΔX é o seguinte, O que diz lá? ΔX é o determinante dos coeficientes, mas na coluna onde era o y, porque o 5 e o 3 foi tirado daqui onde tinha o y, ok? Então, no lugar do 3 e o 5, vocês vão colocar os termos dependentes, que é o 5 e o 12, que estavam de fora ali, estão vendo? Aí vai ficar 5 e 12 e 1 e menos 2. Vocês vão fazer o determinante aqui também, 5 vezes menos 2, menos 1 vezes 12, que vai dar resultado final, menos 22. E o ΔY, aí vocês vão lá na matriz original, Sistema original, só porque na coluna agora no y, quem eram os coeficientes de y? Não era 1 e menos 2? No lugar do 1 e menos 2, vocês vão colocar os termos dependentes, que é o 5 e o 12. O 3 e o 5 continuam normal, tá vendo? Então, ΔY, vocês vão achar o determinante aqui também. 3 vezes 12 menos 5 vezes 5, que vai chegar a 11. Então, nós temos o valor do delta, o valor ΔX e o valor do ΔY. Quanto é que vai ser o valor do x?
E quanto é que vai ser o valor do y? Então, o valor do x é o Δx, que é o menos 22, dividido pelo delta, que é menos 11. Menos 22 dividido por menos 11, 2 positivo. Quanto é que vai ser o valor do y? É o Δy, que vai ser 11 dividido por menos 11, que vai dar menos 1. Então, a solução vai ser 2 do x e menos 1 do y. O conjunto de solução sempre representamos assim, né? Será que está certo? Dá para tirar a provinha real, ok? O x é 2 e o y é menos 1. Você tem que substituir ali no x e no y tem que dar 5. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. E essa solução tem que substituir na segunda equação, tem que dar 12. Quer ver? Ó? 5 vezes 2, 10. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, né? Então fica 10 mais 2 que vai dar aqui, 12. Realmente essa é a solução. Agora, quando é uma matriz 3 por 3, o raciocínio é o mesmo. Ó, você vai achar o delta primeiro, apenas os coeficientes, sei lá, o coeficiente é 1, 1 e 2, tá vendo? Ó? A segunda coluna do y é 1, menos 1 e menos 1, ok? E do z é 1, menos 1 e 1 positivo, certo? Lembrando que você vai resolver pela regra de Cramer, um determinante, né, da matriz 3 por 3, você vai usar a regra de Sarrus, né? Então, você repete a primeira e a segunda coluna, ok? E você multiplicar as 3 ida menos as 3 voltas, né? Então, vai ficar 1 menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. E 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos a volta, né? Parênteses. 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. Ó, 1 menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E 1 vezes menos 1 vezes 2 que dá menos 2. Ok? Então aqui vocês vão fazer o inverso dos sinais que estão aqui no parênteses. Somando aqui vai dar menos 4. Então o delta vai ser menos 4. Aí você tem que achar o ΔX. Lembra que o ΔX que você tem que fazer? Na coluna do x, que é 1, 1 e o 2, você vai substituir pelos termos dependentes, que são esses, os 6, menos 4 e 1, que ficaram de fora. Tá vendo? Ó, com uma corzinha diferente. Aí vai formar uma nova matriz 3 por 3. Repete a primeira e a segunda coluna aqui no ladinho. Multiplica as 3 ida pelo oposto da multiplicação das 3 voltas. Vai dar menos 4. Quanto é que vai ser o ΔY? Agora, ó, na coluna do y, que é essa do meio, vocês vão colocar os termos dependentes. Certo? Vai formar uma nova matriz 3 por 3. Acha o determinante, multiplica a primeira e a segunda e assim por diante. Vocês vão achar o resultado menos 12. E o ΔZ, porque são 3 variáveis, tem que ter o ΔZ também. Aí na última coluna do Z, vocês colocam os termos dependentes. Vai formar uma nova matriz. Acho o determinante, menos 8. Então, nós temos o valor do delta, que é menos 4. O ΔX é menos 4. O ΔY é menos 12. E o ΔZ é menos 8. Quanto é que vai ser a nossa solução? Lembra que para achar o valor do x, vai ser o ΔX pelo delta. O menos 4 por menos 4, né? A resposta que dado antes. Um positivo. Quanto é que vai ser o valor do y? É o ΔY pelo delta. O menos 12 por menos 4, 3. E o ΔZ vai ser, e o z vai ser o ΔZ pelo delta, né? Menos 8 por menos 4 vai ser 2. Portanto, a solução do sistema vai ser 1, 2 e 3. Coloca em parênteses, né, que é o valor do x, do y e do z, respectivamente. Será que é essa a solução mesmo? Tira a provinha real. Ó. X, y, z. Tem que substituir ali, tem que dar 6. Ó, 1 mais 3 mais 2. Ok? Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 1, 3 e 2 tem que substituir aqui, tem que dar menos 4 também. Quer ver? Ó, vai dar certo. Ó, quer ver? 1 menos 3, menos 2. Menos 2 com menos 2, que vai dar o z, né? Menos 4. E também tem que substituir aqui embaixo para dar 1. Ó, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Mais 2. Aliás, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, que é menos 1, mais 2, 1 positivo. Então, essa é a solução do sistema mesmo. Aí, se você tiver um tempinho,
vai dar uma pausinha no vídeo, né? E copiar essas atividades aqui para dar uma treinada, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí um pouco sobre o entendimento do assunto. Até o próximo conteúdo, então.